Falar uma coisa pra vocês, hein, galera. Tá muito difícil pra mim virar essa chavezinha aí da Libertadores pro Campeonato Brasileiro. Mas isso é necessário, tá? E como tá difícil pra mim virar essa chave, pensando no copo meio cheio e no copo meio vazio, eu não consigo dizer se tá certo ou se tá errado a galera que defende o Fluminense entrar com um time completamente alternativo para poder manter todo mundo descansado para a batalha de quinta-feira, ou para a galera que defende aí desesperadamente que a gente pontue no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, tem apenas um time entre a gente e a zona do rebaixamento. Então, infelizmente, eles deixaram chegar a esse ponto e o Fluminense também não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Juro para vocês que eu não consigo hoje dizer o que é melhor, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou trazer todas as informações de Internacional e Fluminense e vou tentar aqui mostrar os dois lados da moeda, né? Os pontos favoráveis, os pontos negativos de se jogar com o time principal no jogo de hoje. Porque tirando os desfalques, o Fluminense terá apenas um jogador poupado para essa partida. Vou explicar tudo para vocês, tá? Antes disso, queria pedir para a galera se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, siga o nosso Instagram aqui também, sentimento_tricolor 1902, e se você puder se tornar membro aqui, dá uma ajuda danada pra gente aqui no canal, tá? Antes de começar, para entrar no assunto, eu não tenho que parar mais, galera. Já baixou o OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo? Não? Manhã tarde de ontem, sábado, começou o campeonato alemão, a Bundesliga, né? E você pode acompanhar ao vivo, em HD, dentro do aplicativo, tá? É de graça, não precisa botar cartão de crédito, botar nada. É só botar lá, assistir jogos, escolher Bundesliga e assistir o campeonato alemão de graça em HD. Pode espelhar na sua TV. Não só o campeonato alemão, Premier League, campeonato inglês também começou. Claro, além de acompanhar todos os jogos do Fluminense pela Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então não perde tempo, galera. Vai no link que está aqui na descrição e baixa o aplicativo do OneFootball, que é o melhor e mais bem avaliado aplicativo do mundo, tá legal? Vamos lá, rapaziada. Como eu falei para vocês na introduçãozinha aqui desse vídeo, eu não consigo condenar, que eu digo, né? Falar, não, cara, você tá enganado, você tá equivocado. O melhor pro jogo de hoje seria isso. Não consigo dizer, tá? Por quê? Porque o Fluminense, depois dos jogos dessa 16ª rodada, o Fluminense vai enfrentar o Internacional pela 16ª rodada. Nós temos um jogo a menos, ou seja, a gente vai fazer o 15º jogo. E nesse momento, nós estamos, curiosamente, olha só, hein? O Fluminense vai fazer a 15ª rodada. Nós estamos na posição de número 15, na 15ª posição. Só tem o Sport abaixo da gente, na 16ª. Da 17ª posição em diante, já é a zona do rebaixamento. O Fluminense, se perder, ele pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. É difícil, porque tem que ter uma combinação de resultados, saldo de gols, mas é possível. E é muito preocupante e triste pra gente, né? Já que, afinal de contas, a gente tinha... A gente não, eu ainda continuo tendo a expectativa do Fluminense brigar pelo menos na primeira folha da tabela, na primeira parte da tabela. Sendo assim, por que não brigar pelo menos por uma vaga ali na pré-Libertadores? Tô começando a achar muito complicado a gente alcançar ali a 6ª, 7ª colocação. Mas enfim, se tem um momento que o Fluminense tem que reagir, tem que ser agora, tá? Esse jogo será lá no Beira-Rio, às 8h30 da noite, com transmissão do Sport TV e do Premier, tá? Quando a gente fala em Internacional, eu tenho boas lembranças. Afinal de contas, na temporada passada, no Campeonato Brasileiro de 2020, o Flu venceu os 2 jogos contra o Inter. Lembrando, galera, que o Internacional foi o vice-campeão brasileiro, tá? Não foram campeões brasileiros. No último jogo, no último minuto, os caras fizeram um gol, o juiz anulou, uma brigalhada danada. O Internacional quase foi campeão brasileiro e o Fluminense venceu o Inter 2 vezes. As 2 vezes por 2-1. Vou te relembrar. Maracanã, 2 gols do Nenê. E no Beira-Rio, é onde a gente vai enfrentar o Internacional hoje, 2 gols de 2 atletas que não estarão em campo hoje. Um gol do Caio Paulista e um gol do Luca, né? Caio Paulista continua em recuperação, não foi relacionado, e o Luca está suspenso com o 3º cartão amarelo. Mas as lembranças são boas, né? Ano passado o Internacional também era favorito, ninguém esperava, e o Fluminense foi lá e venceu eles lá dentro do Beira-Rio. Então vamos torcer para esse resultado se repetir hoje. Mas não vai ser fácil, né, galera? Porque o Internacional, eles estão vindo com a confiança lá no alto, porque ganharam de 4-0
do nosso rival, do rival da Gávea, na última rodada, Internacional 4-0 no Maracanã. E tem muita gente se apegando só a esse jogo. Mas eu vou passar alguns números rápidos aqui para vocês, galera, que é o seguinte, ó. O Internacional, dos últimos 10 jogos, venceu apenas 2, contando com esse da última rodada. Vou passar rapidinho aqui a sequência do Inter para mostrar para vocês que também não é nenhum bicho-papão. Detalhe, hein? Esqueci de falar aqui no início. O nosso jogo contra o Internacional é o confronto direto, tá? O Internacional hoje ocupa a 12ª colocação com 18 pontos. Um ponto a mais só do que a gente e nós temos um jogo a menos do que o Inter. Ou seja, a gente precisa pontuar, a gente precisa vencer e vamos dar um grande salto na tabela. Não consigo definir para vocês, no momento que eu gravo esse vídeo, o Fluminense vencendo, a que posição ele iria, mas iria sair dessa posição desconfortável que a gente está, ainda com um jogo a menos na tabela, tá? Agora vamos olhar aqui os últimos 10 jogos do Internacional rapidamente. Perderam para o Palmeiras, empataram com o Corinthians, perdeu para o São Paulo, empatou com o Grêmio, empatou com o Olímpia pela Libertadores, aí venceram o Juventude, aí tiveram uma sequência de 3 jogos ruins. Perderam para o Olímpia de forma inacreditável, sendo eliminado da Libertadores, perderam para o Atlético Paranaense, empataram com o Cuiabá e venceram o nosso rival da Lagoa no último jogo. Ou seja, o Inter, antes dessa vitória contra o Rubro Negro, vinha de uma sequência de 3 jogos sem vitória com 2 derrotas, tá? Então vinha numa crise muito grande, já demitiu o Miguel Ángel Ramírez, trouxe o Aguirre, não estava dando resultado, mas uma goleada de 4-0 num dos times mais fortes do Brasil eleva a moral lá no alto e o Internacional vai vir cheio de confiança em cima da gente, porque eles querem embalar no campeonato. Mas desde já eu digo para você, o time do Internacional, o elenco do Internacional, os 11 jogadores dentro de campo, eu particularmente não considero superior ao do Fluminense, tá? Considero elencos mais ou menos iguais e dá para o Fluminense bater de frente. O problema é esse time treinado pelo Roger bater de frente com alguém, né? Normalmente o Fluminense se retrai, se encolhe, fica com medo do adversário, não vai para cima e a gente já sabe tudo que tem acontecido aí nos últimos jogos. Mas vamos lá, galera. O time do Internacional, ele tem um desfalque de última hora, que é o Galhardo, tá? O Galhardo, que é um dos principais centroavantes lá do Inter. A princípio, ele não começaria jogando, tá? Já que o Yuri Alberto fez um hat-trick no último jogo, né? Contra o rival da Lagoa. Então o Yuri Alberto seria o titular. Mas o Galhardo, pelo que diz a imprensa gaúcha lá, pode estar negociando com outro clube. O empresário dele emitiu um comunicado dizendo que ele está com problemas pessoais gravíssimos e inadiáveis. Então o Galhardo não será relacionado. O Internacional deve entrar para enfrentar o Fluminense. O Aguirre tem algumas dúvidas ainda em relação ao time, mas o provável time do Inter que vai nos enfrentar é Daniel no gol, Saravia na direita, Bruno Mendes, Cuesta, aí na esquerda. O Aguirre está na dúvida entre o Paulo Vitor ou o Moisés, tá? No meio, Rodrigo Dourado, aí mais uma dúvida. Rodrigo Lindoso, ou Caio Vidal, ou Palácios, para fazer a dupla ali com o Dourado, Edenilson, Patrick e Tyson. Lá na frente, adiantado, o Yuri Alberto, que como eu vinha dizendo, acabei de dizer agora há pouco, era muito criticado pela torcida do Internacional. Incrível como esse time do Inter desperdiça chances de gols. É um time que cria muito, mas também desperdiça muito. Não foi isso que aconteceu na última partida. Criaram e marcaram 4. Então é importante o sistema defensivo do Fluminense ficar bem atento, tá? Falando do Flu agora, tivemos a péssima notícia que o Gabriel Teixeira, depois da partida contra o Barcelona, ele saiu lesionado, fez exames e o Fluminense divulgou que ele realmente tem uma lesão. O GE apurou e trouxe informação pra gente que essa lesão não é simples e o Gabriel Teixeira, obviamente, está fora do jogo contra o Inter e também está fora do jogo contra o Barcelona de Guayaquil na próxima quinta-feira, tá? Então, galera, mais um desfalque, tá? A princípio, pro jogo de hoje contra o Inter, nós estamos sem as nossas 2 flechas, os nossos 2 pontas titulares, que seria o Caio Paulista e o Gabriel Teixeira, tá? No momento, eu não vejo nenhum jogador para fazer aquela função com a qualidade, digamos assim, que o Gabriel Teixeira faz. Quando eu digo com a qualidade, por quê? Porque nesse sistema tático aí, suicida, né?
feita pelo técnico Roger Machado, a lesão do Gabriel Teixeira e do Caio Paulista não são coincidências, né? Os pontas se desgastam demais, tem que voltar para fazer a função de secretário de lateral, marcar dentro da nossa grande área, então o desgaste muscular é muito grande e obviamente que ia acontecer isso aí. Não vejo Nenê, que é uma das opções para atuar pela esquerda, Casares, Matheus Martins, Bobadilha ou o próprio John Kennedy. Todos esses jogadores que eu falei agora viajaram para Porto Alegre, serão opções para o técnico Roger Machado, tá? Eu não vejo nenhum deles com as mesmas características do Gabriel Teixeira, velocidade para recompor, marcar, fazer interceptação, roubada de bola, nenhum deles. Galera, o que seria o mais fácil? Muda o esquema, Roger. Coloca o André, mais um jogador no meio, muda para o 4-4-2, né? Bota ali Martinelli, Iago Felipe, André e o Casares, que na minha opinião foi bem e ainda pode crescer, foi bem contra o Barcelona, tem condições de crescer, tem que ter uma sequência de jogo. O Fluminense iria povoar esse meio campo ali com 3 volantes, poderia até dar um pouquinho mais de liberdade para o Iago sair e auxiliar ali o Casares nessa armação, com Fred não, Fred está fora, com Abel Hernandes na frente ao lado do Luiz Henrique. Aí você tem uma vasta quantidade de opções, né? Você poderia utilizar o Abel Hernandes, John Kennedy, Abel Hernandes e Bobadilha, Abel Hernandes e Luiz Henrique, e aí ficaria a critério do Roger. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, galera, tá? Ele vai manter o sistema com 2 pontas, que na verdade pelo lado esquerdo não será um ponta, ele vai ter que improvisar alguém no setor ali. Ainda bem que o Luca está suspenso com o 3º cartão amarelo, tá? Se o Luca não tivesse, eu arriscaria afirmar para você aqui que o Luca seria titular dessa partida. Como ele está suspenso com o 3º cartão amarelo, ele vai com a seguinte escalação. Vamos lá, vou passar aqui para vocês. Lá atrás, nenhuma alteração, tá? Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio. No meio, Martinelli, Iago e Casares, só que aí pode ter uma alteração e eu vou explicar agora. Na ponta direita, Luiz Henrique, ok? Na esquerda, ele tem uma vasta opção. Mas, segundo informações, o Nenê tá brigando pelo Kaique e o próprio Casares por essa vaga do Gabriel Teixeira, tá? Não vejo, como eu falei agora para vocês, nenhum dos 3 fazendo essa função, tá? O Kaique, ele não atua bem pelo lado esquerdo, o Kaique não recompõe e não adianta colocar o Kaique e esperar que ele faça a mesma coisa que o Gabriel Teixeira faz. Esse é um grande erro do Roger, tá? Não conseguiram observar as principais características de cada jogador. Além do Kaique estar com a cabeça lá no Manchester City, lá em Londres, ele não vai conseguir fazer essa função. Se botar o Nenê, menos ainda, tá? Se botar o Nenê, menos ainda. E o Casares, você vai tirar o Casares do meio, de uma posição que ele rendeu relativamente bem contra o Barcelona, para colocar ele isolado lá na esquerda, que ele também não vai recompor, tá? Então eu vejo assim, uma perda grande do Fluminense com esse esquema do Roger Machado para essa partida contra o Inter. Eu acho que independente do jogador que ele colocar ali, o Fluminense acaba perdendo muito e o mais fácil seria mudar o esquema e botar 4 homens no meio, tá? Fred não foi relacionado, tá? Tá sendo poupado, vai ficar descansando para a partida de quinta-feira. Aí eu pergunto a vocês, Abel Hernandes vai ser o titular lá na frente, tá? Se o Abel for muito bem, conseguir marcar 1 ou mais gols, será que para quinta-feira o Roger volta com o Fred para titularidade? É uma pergunta que a gente se faz. O Fred está vivendo uma fase muito ruim, o Nenê idem, tá? Então o Nenê ele pode ser titular atuando pelo lado esquerdo, ou se o Roger optar para colocar o Casares aberto pela esquerda, o Nenê assumiria essa vaga no meio, tá? O Nenê tá vindo numa péssima fase também. Os últimos 12 jogos, 1 gol e nenhuma assistência, tá? A realidade é que a gente vive uma grande crise técnica e tática nessa equipe. Claro que o Roger é o principal responsável. Mas eu poderia listar aí 5 jogadores que estão muito abaixo da média tecnicamente e que também isso está prejudicando muito a nossa performance. Pode ser que o Fluminense conquiste um bom resultado, mas se você me perguntar se eu estou otimista ou não, eu te diria que não. Estou bastante preocupado, tá? Uma derrota nesse jogo contra o Internacional deixaria a moral e a confiança dos jogadores lá embaixo para o confronto de quinta-feira. E como eu disse para vocês lá no início do vídeo um pouquinho mais longo, já te agradeço se você ficou aqui até agora, mas são muitas informações para eu te passar.
O Fluminense, se atuasse com uma equipe alternativa, ele iria deixar os jogadores titulares 100% descansados e preparados para a guerra que vai ser quinta-feira. Repito, o jogo mais importante dos últimos 9 anos aí do Fluminense, tá? Em compensação, teria uma maior chance de derrota para o Internacional e a gente poderia até entrar na zona do rebaixamento. Fluminense colocando o time titular, ele vai desgastar ainda mais os atletas que já estão desgastados. A gente tem chance de perder algum titular, mais um, né? Já perdemos o Gabriel Teixeira, para o jogo de quinta-feira, e nem com o time titular eu vejo o Fluminense com grandes chances de vencer o Internacional. Pode vencer? Obviamente que pode, é futebol, e eu já dei o exemplo aqui do ano passado, quando o Inter era favorito e nós vencemos os 2 jogos. Então, por isso, galera, entre prós e contras, eu não consigo te afirmar com exatidão que é uma atitude acertada jogar com a equipe principal. Eu ainda estou pesando um pouquinho mais, diria que 55% a 45%, na minha opinião, muito equilibrado nesse percentual, como eu disse para vocês, eu não consigo afirmar com toda a certeza do mundo, mas pela importância do jogo de quinta-feira, que pode ser o último do Fluminense nessa Libertadores, e pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense ainda ter 19 jogos do segundo turno e mais 4 desse primeiro, sem contar esse jogo contra o Internacional, muito provavelmente eu optaria por uma equipe alternativa, tá? Se o adversário, se o Fluminense colocasse o time titular e tivesse a garantia da vitória, talvez eu arriscasse. Mas jogar com o Internacional fora de casa, eles vindo embalado de uma goleada, com a probabilidade da nossa derrota lá no alto, eu abriria mão desse jogo no Campeonato Brasileiro, mesmo sabendo que a gente tem chance de entrar na zona do rebaixamento, porque no Campeonato Brasileiro a gente tem tempo de se recuperar. Na Libertadores, não. Desgastar o time titular hoje em prol do jogo de quinta-feira, eu acho um risco muito grande, tá? Mas não condeno você que vai deixar aqui nos comentários, André, eu vou com o time titular hoje sim, porque o Campeonato Brasileiro é importante. Também não consigo dizer que você está errado, tá? Na verdade, eu acho que não tem certo e errado nessa questão. São visões diferentes e realmente os jogadores e a comissão técnica deixaram a gente chegar no Campeonato Brasileiro numa situação muito delicada e aí não tem jeito. Tem que ir com a faca nos dentes em todos os jogos, mesmo sabendo do risco da gente perder atletas para o jogo mais importante, repito, dos últimos 9 anos, tá? Que João de Deus esteja do nosso lado, que tudo dê certo e que vença o Fluminense, que a gente consiga trazer os 3 pontos, também, de preferência, sem perder nenhum atleta para quinta-feira. Tá legal, galera? Deixa o like se você não deixou, se inscreva no canal e deixa um comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.